Seja bem-vindo ao La Parousia. Este canal foi criado para quem deseja compreender a palavra de Deus de maneira clara, profunda e transformadora. Aqui vamos falar sobre a volta de Cristo, o cumprimento das profecias e como essas verdades impactam diretamente a nossa vida hoje. Aqui você tem crescimento espiritual e uma visão diferente sobre as Escrituras. O milênio. Um período de tempo longo? Este documento explora o conceito do milênio na escatologia cristã, analisando se o período de 1000 anos mencionado no livro do Apocalipse deve ser interpretado literalmente ou simbolicamente. Abordaremos as diferentes interpretações tradicionais, o significado do termo 1000 no contexto hebraico e as implicações para a compreensão do reinado de Cristo, buscando oferecer uma perspectiva clara e didática para cristãos interessados na interpretação bíblica. Entendendo o milênio na Bíblia, a palavra milênio refere-se a um período de 1000 anos, sendo um termo frequente na escatologia cristã para indicar uma era de paz e justiça após a segunda vinda de Cristo, conforme descrito no Apocalipse. A questão central é se esse milênio é um tempo literal de um milênio ou uma representação simbólica de uma longa era espiritual. Duas linhas principais interpretativas são predominantes: os futuristas ou pré-milenistas, que veem esse período de 1000 anos como literal e futuro, e os parciais preteristas ou pós-milenistas, que o interpretam como simbólico, representando o reinado espiritual atual da Igreja desde a cruz até a volta final de Jesus. O milênio literal e o futurismo. Para os pré-milenistas, o milênio é um tempo literal e futuro em que Cristo reinará fisicamente sobre a terra, com seus santos durante 1000 anos, após sua segunda vinda. Esta visão sustenta que após aproximadamente 2000 anos, desde a primeira vinda de Cristo, haverá um reino terrestre de 1000 anos de paz e justiça, culminando na criação do novo céu e nova terra. Essa interpretação enfatiza um cumprimento temporal estrito, onde o milênio é um período cronológico definido e sequencial dentro do plano divino para a humanidade, com um reinado escatológico real e visível. O milênio simbólico para os pós-milenistas. Já para os pós-milenistas, o milênio não é literal, mas simboliza um extenso período espiritual iniciado na cruz, em que a Igreja de Cristo reina com ele, espiritualmente no presente, age até sua volta definitiva. Esta visão entende que João usou uma linguagem figurada para transmitir a ideia de um domínio espiritual progressivo e atual, já em andamento desde os primórdios do cristianismo. Assim, o milênio representa a era da Igreja, da vitória da justiça pela fé, uma transformação profunda que moldou a história espiritual e social desde o primeiro século até o futuro próximo da consumação final. O significado do termo 1000 no hebraico. No hebraico, a palavra para 1000 é Elef, que não significa apenas um número, mas carrega um sentido simbólico profundo. Ela é composta por 3 letras: Alef, representando força, simbolizada por um boi; Lamed, significando guia ou ensino, representado por um cajado; e Fesofit, representando a boca ou a autoridade da palavra. Essa composição sugere que 1000, no contexto bíblico, pode ser entendido como a autoridade poderosa da palavra de Deus, que é pronunciada e tem efeito eterno, especialmente refletida no reinado espiritual dos fiéis embalados pela fé em Cristo. Contexto bíblico e escatológico do milênio. João, autor do Apocalipse, não apresenta a visão do milênio de forma isolada ou aleatória, mas fundamenta-se na revelação da lei e dos profetas do Antigo Testamento. Essa conexão mostra que o milênio é uma sombra, uma promessa espiritual para o Israel espiritual, judeus e estrangeiros unidos pela fé em Cristo. O período milenar refere-se ao intervalo entre a crucificação de Jesus e o ano 70 depois de Cristo, quando ocorreu a destruição do templo, marco que encerra simbolicamente esse ciclo. Durante esse tempo, os santos da primeira ressurreição reinam com Cristo, firmes na fé, conforme descrito em passagens como Hebreus 3:1 e 10:23,
representando o início de uma nova era baseada na justiça pela fé. Perspectivas sobre a literalidade do milênio. Ao analisar símbolos numéricos do Apocalipse, como os 144 mil selados, Apocalipse 7, 4, 8, e o exército de 200 milhões, Apocalipse 9, 13, 16, percebe-se que muitos números são simbólicos e não literais. Isso sugere que o milênio também não precisa ser compreendido como um período literal de 1000 anos. Com isso, a visão de que o milênio já foi cumprido espiritualmente ganha força, destacando que o foco é o reinado espiritual da Igreja e de Cristo desde a cruz até 70 depois de Cristo, dispensando a necessidade de esperar por um milênio futuro e cronológico. Conclusão e recomendações. Para o entendimento escatológico. O estudo do milênio revela que sua verdadeira compreensão exige olhar para o contexto cultural, linguístico e espiritual do texto bíblico. A interpretação simbólica alinha-se ao significado hebraico do termo e à teologia da Escritura sobre o reinado de Cristo na história presente. Recomenda-se que os cristãos interessados em escatologia adotem uma postura aberta, investigando as Escrituras com discernimento e evitando interpretações literais que desconsiderem o simbolismo bíblico. Ouçam o que o Espírito falou às igrejas para compreender profundamente o mistério do milênio e seu cumprimento espiritual no primeiro século. Se gostou do vídeo, dê seu like, inscreva-se, compartilhe e ative o sininho das notificações.